Olá, estudante! Vamos começar a estudar a história do Brasil República. Nosso país se tornou uma república no ano de 1889. Mas, e antes disso, qual era a forma de governo do Brasil? Uma monarquia, governada por Dom Pedro II. Vamos compreender por que terminou a monarquia e começou a república. Por que o governo passou de um imperador para um presidente? Um fator que ajudou a derrubar a monarquia foi a falta de apoio do exército, que defendia o fim da escravidão. Explicando com mais detalhes. O Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai. E neste conflito, muitos escravos foram convocados para o exército. O Brasil venceu a guerra e o exército ficou fortalecido. Então, os militares passaram a pressionar Dom Pedro II, exigindo o fim da escravidão. Mas isso só ocorreu um ano antes de Dom Pedro II ser destronado. A escravidão foi proibida no ano de 1888, através da Lei Áurea. Isso representou para Dom Pedro II a perda de apoio da aristocracia, que era formada principalmente por cafeicultores do Oeste Paulista. A lei foi sancionada sem nenhum tipo de indenização aos proprietários, o que desagradou os cafeicultores. A Igreja Católica era uma das maiores apoiadoras de Dom Pedro II. Tanto é que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Mas a relação entre o governo e a Igreja foi se desgastando com o tempo. A gota d'água foi a morte de um bispo na prisão. Assim, a Igreja Católica diminuiu seu apoio ao governo de Dom Pedro II. Outro ingrediente que fragilizava a monarquia foi que os cafeicultores paulistas, muito poderosos na época, não tinham cargos importantes no governo de Dom Pedro II, e assim fundaram o Partido Republicano Paulista, o PRP. Observe, o Brasil era uma monarquia e fundaram um partido favorável à República. Os cafeicultores do Oeste Paulista consideravam o governo de Dom Pedro II conservador e atrasado. Para eles, a República poderia assegurar mais autonomia política e financeira para as províncias, que hoje são os estados. Então eles buscavam mais independência para as províncias. Então foi assim que a monarquia perdeu o apoio dos grupos que a sustentavam. Perdeu o apoio dos militares, da Igreja Católica e dos cafeicultores. Os dias da monarquia estavam contados.
Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca marchou com as tropas do exército para o Ministério da Guerra. É até possível que ele não quisesse derrubar a monarquia, mas apenas o chefe do gabinete ministerial. Porém, iniciado o movimento, foi difícil revertê-lo. A República foi então proclamada e o imperador não resistiu. Após o golpe, a família imperial foi forçada a exilar-se do país, embarcando às pressas para Paris. Após a derrubada de Dom Pedro II e da monarquia, teve início a República. O Brasil deixou de ser governado por um imperador e agora estava sob o comando de um presidente. Com a proclamação da República, foi formado um governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro, até que ocorressem eleições. Observe essa imagem. O cenário dessa obra é o centro da cidade do Rio de Janeiro. À direita, o pintor representou o quartel-general do Exército. No centro, há militares, cavalaria e canhões. Deodoro está representado no grupo. Podemos concluir que o protagonismo militar é representado. Há poucos civis. E realmente foi um movimento organizado por militares sem a participação popular. Esse foi o 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Nesse primeiro momento, vamos estudar a Primeira República, que também é chamada de República Velha. Vamos conhecer o panorama desse período. A Primeira República, ou República Velha, é dividida em duas partes. A República da Espada, que teve como presidentes o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto, e a outra parte da República Velha é chamada de República Oligárquica ou República do Café com Leite. Por que República do Café com Leite? Porque São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais um famoso produtor de leite. E esses dois estados se revezavam na presidência da República no período. Além disso, eram os estados mais ricos e mais populosos. A economia do Brasil era movida pela agricultura, principalmente pela exportação do café. Era o que gerava emprego e renda. A maioria da população vivia na zona rural, até porque a maioria dos empregos se encontravam no interior, na agricultura. Com a proclamação da República, as antigas províncias passaram a ser chamadas de estados.
Então, Santa Catarina, por exemplo, deixou de ser província de Santa Catarina e passou a ser Estado de Santa Catarina. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O Rio foi nossa capital entre os anos de 1763 até 1960, quando então a capital foi transferida para Brasília. E outro dado da Primeira República, ou República Velha, é que nossa moeda se chamava réis. E a curiosidade é que os réis foram nossa moeda até o ano de 1942.